Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para abordar alguns assuntos na Bíblia, assuntos difíceis de ser compreendido, até mesmo por alguns teólogos. A gente tem deparado com essas palavras, a gente vê que alguns teólogos também se encontram muita dificuldade para definir estas palavras. Palavras são essas: a palavra inferno, a palavra Hades ou Hades, a palavra Sheol, Tártaro, Geena ou Geena, lago de fogo e enxofre. Estas 6 palavras são iguais? Elas dão o mesmo significado? Elas trabalham na mesma função? Ou é diferente? Mas em que linguagem foram escritas essas palavras? Isso que iremos ver, algumas questões, eu estive fazendo alguns estudos, algumas análises nessas palavras. Nós encontramos a palavra inferno, no seu original é no latino, foi um termo muito usado pelos romanos, a palavra inferno. Mas encontramos a Bíblia dizendo também que inferno é a sepultura. Peraí, a palavra inferno é para quê? É para aprisionar as almas dos perdidos? E a sepultura? Será que há possibilidade de uma sepultura prender a alma do indivíduo? Porque nós encontramos na Ferreira de Almeida aquela passagem que Jesus falou em questão do rico e do Lázaro. Lázaro morreu, que é o mendigo, né? E ele foi para o seio de Abraão. E de imediato também morreu rico. E ele foi para o inferno. A tradução Almeida, ela diz que o rico foi sepultado no inferno. Peraí, a Bíblia está dizendo que a alma foi sepultada no inferno, ou foi o corpo que foi para a terra? Aí agora virou confusão. O que podemos definir isso aí? Porque nós encontramos até mesmo teólogo confundindo esses nomes. Na realidade, a palavra inferno, mesmo sendo em algumas linguagens dizendo que ela é a sepultura, porque a Ferreira de Almeida diz que ele foi sepultado no inferno. Dá para nós entender que é na terra. Mas será que há possibilidade da alma do indivíduo ficar presa na terra? Pois se ela é abstrato, como que ela vai ficar presa no material? Será que ela não poderia sair dali? Ou o que está prendendo ela ali? Será que são demônios? Ou que confusão é essa? Olha aqui, a palavra inferno nada mais é do que a mesma palavra Hades. A palavra Hades, ela vem da mitologia grega, que é a mesma palavra de inferno, ou seja, lugar de aprisionar as almas dos perdidos. Essa é na mitologia grega, esta palavra Hades ou Hades. Eu acredito que a palavra mais assentada é Hades. E também encontramos também a palavra Sheol. Esta palavra Sheol, ela é no original do hebraico. A palavra Sheol, ela é usada um termo do hebraico para definir a palavra Sheol, que dá na mesma de inferno ou Hades, ou seja, lugar de aprisionar almas dos perdidos. Aí nós encontramos também a palavra Tártaro. A palavra Tártaro também ela é mencionada também no latim, ou seja, uma palavra que foi muito usada pelos romanos, né? São 2 palavras, inferno e a palavra Tártaro, ela foi usada pelos romanos.
que é a mesma palavra de inferno, ou seja, lugar de almas perdidas. Costumo dizer que inferno é um lugar de armazenamento de almas perdidas. É lugar de tormento, sim, lugar de tormento, mas não é um lugar de ser exterminado. É um lugar que ela está apenas sendo guardada em sofrimento, aguardando ainda o dia do juízo de Deus. Ou seja, essas pessoas que morreram e já estão no inferno, ou Hades, ou Sheol, ou Tártaro, elas estão aguardando ainda a primeira ressurreição, que ainda nem surgiu. Que a primeira ressurreição são dos salvos. E a Bíblia menciona que vem a segunda ressurreição, que são dos perdidos. Essas pessoas que já estão lá, elas estão aguardando o dia de juízo. Então, nós encontramos também mais uma palavra, a palavra é Geena, ou Geena, que também ela tem as suas definições da linguagem grega. Essa palavra é o mesmo que, sendo traduzido em Hades, que é na mitologia grega, a palavra Geena. Ela é traduzida no grego, essa palavra, que é a mesma palavra que é inferno, lugar de aprisionar almas dos perdidos. Mas encontramos também mais outra palavra, que aqui nós já estamos passando por 5 nomes, ou seja, inferno, Hades, Sheol, Tártaro e Geena, ou Gena. Mas encontramos ainda a última palavra, que é lago de fogo. Mas nós vimos que alguns teólogos, eles compreendem que a palavra Tártaro, ou Sheol, ou Geena, ou Hades, inferno, eles trazem a mesma definição de lago de fogo. Mas nós podemos comprovar que é diferente. Esta palavra lago de fogo, ela é a única palavra. E nós vimos que esta palavra é apenas mencionada em Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e também no capítulo 20, versículo 10, 14 e 15. Ela é mencionada, esta palavra de lago de fogo e enxofre. E no capítulo 21, versículo de número 8 também, ela está mencionando o lago de fogo e somente aqui nós encontramos esta palavra. Ou seja, o que é o lago de fogo? O lago de fogo, pela Bíblia, ela nos menciona que depois que Cristo terminar o seu reinado na terra, até mesmo o inferno é lançado no lago de fogo. Ah, mas o inferno é lugar de armazenamento de almas dos perdidos? Sim. Só que a Bíblia nos mostra, ela nos revela que no lago de fogo não tem ninguém, mas ele já existe. Ele não vai existir, ele já existe, o lago de fogo. Só que ele é vazio, ele não tem ninguém. A Bíblia nos diz que as primeiras pessoas que vão entrar lá dentro para ser exterminados é a besta e o falso profeta. Ou seja, o anticristo e o falso profeta. Eu disse a besta, que é o mesmo anticristo. Ela nos diz, tanto no capítulo de número 19, versículo de número 20, ela disse que depois quando acontecer a batalha do Armagedon, que as pessoas morrerem ali no Arraial do Santo, ela disse que a besta e o falso profeta é lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então nós vimos que a Bíblia dizendo também que quando Cristo terminar o seu reinado, a própria morte e o próprio inferno também é lançado lá dentro, e Satanás também. Porque lá é lugar de destruição. Inferno não destrói alma de ninguém. Inferno é apenas o lugar de armazenamento de almas dos perdidos, aguardando o dia de juízo. Mas só que
O lago, ele é preparado exatamente para essa destruição. Mas aí você vai dizer, mas espera aí, a Bíblia diz que o falso profeta e o anticristo vai ser lançado no lago de fogo quando Cristo chegar. E depois Cristo tem que reinar por 1000 anos. E ela diz que quando é lançado Satanás depois dos 1000 anos, ela diz que lá já havia tanto a besta como o falso profeta. É isso mesmo. 1000 anos eles vão estar lá para depois ser lançado Satanás, o inferno e a morte e todos os perversos, todos os perdidos. Isso desde Caim até o dia do juízo final, o último a ser lançado no lago de fogo. Vamos dizer que é uma imensa multidão inumerável, não tem como contar. Mas nós estamos trazendo essa abordagem dessas palavras, que é inferno, Hades, Sheol, Tártaro e Guiena. Essas 5 palavras, elas definem a mesma palavra, lugar das almas dos perdidos, lugar de armazenamento, só muda a linguagem. Como eu disse aqui, na linguagem grega e também no latino, que foi um termo usado muito pelos romanos, e também a palavra Sheol, ela é usada na linguagem hebraica. Só isso que muda. Mas o que importa é que esses lugares, eles correspondem o mesmo sentido, lugar de armazenamentos de almas perdidas. Lago de Fogo não tem nada a ver com esses nomes. Lago de Fogo não tem ninguém. Lago de Fogo, a Bíblia nos afirma que as primeiras pessoas, como eu disse, vai estar lá. Em primeiro é o falso profeta e o anticristo. Para depois de 1000 anos se passarem, ali é lançado Satanás, a morte e o inferno. Ali onde ela diz, ali é a segunda morte. Quer dizer, a morte, a segunda morte, a morte vai ser lançada lá. Então a morte vai morrer? É exatamente. É um assunto muito questionado, muitas das vezes, em questão da alma. As pessoas perguntam se a alma ela vai ser extinguida ou não. Porque o inferno ela não é lugar de destruição, ela não destrói a alma. O inferno é simplesmente, como eu disse, lugar de reservar, de guardar as almas dos perdidos para o dia de juízo. Agora sim, o dia que foi lançado no Lago de Fogo é o dia da exterminação de todas essas almas. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Não, não mesmo. Ou você acha que Deus vai ficar todo o tempo, a sua eternidade, assistindo aquilo ali, essa vingança? Claro que Deus vai vingar. Só que nós encontramos na Bíblia esta palavra eterna. Essa palavra eterna, ela é a palavra única também. Essa palavra eterna, ela só traz para o reino eterno. Ou seja, quando as pessoas, os salvos, se introduzir na Jerusalém celestial, essa palavra ela é eterna. O mais que você vê na Bíblia, a palavra para sempre, pelo século do século, perpetuamente, essas palavras, todas elas têm fim. Todas essas palavras têm fim. Ou simplesmente por um longo tempo, ou um período de dispensação. Pode ver que essa palavra, quando Deus prometeu a terra para Abraão, ele falou, Abraão, te darei essa terra para sempre. Ou é para toda a vida? Não, é para toda a vida, mas tem quanto ele durar. A palavra para sempre, ela tem um fim. A palavra perpetuamente foi o mesmo que Jacó falou para José. José, eu vi o anjo do Senhor em luz, lá na terra de Canaã. Ele disse que daria aquela terra para nós perpetuamente, ou seja, um tempo determinado. Tudo tem fim.
A palavra século do século, você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo que essas almas aqui, elas vão estar eterno. A palavra eterno, que não tem fim. Elas sofrendo. Não, ela tem fim. Eles vão passar, aliás, anticristo e falso profeta, eles passarão 2000 anos, ou seja, século do século, que é o mesmo equivalente que Cristo vai governar essa terra por 1000 anos, que é o século do século, ou seja, 10 vezes 10, que daria 1000 anos. Aliás, 10 vezes 100, que daria 1000 anos. Essas palavras você vai encontrar na Bíblia. Cristo governando a terra por 1000 anos, pelos séculos dos séculos, para sempre, perpetuamente, que são palavras que ela tem fim, ou seja, 1000 anos. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo que Cristo vai governar essa terra eterno. Essa palavra eterna ela não tem. Essa palavra eterna só nas mansões celestiais, certo? Compreendeu? Então, portanto, quando essas almas forem lançadas no lago de fogo, o lago é lugar de consumir todas essas almas, tanto Satanás, tanto como o falso profeta, como o anticristo. Você vai dizer, mas ele está vendo aí que 1000 anos se passou? A Bíblia diz que lá se encontrava ainda o falso profeta e o anticristo, exatamente, se encontrava. Mas só que, nesse caso, falso profeta e anticristo, eles passaram 2000 anos. Por quê? Porque os últimos a ser lançados passarão ainda pelo século do século, que é equivalente a 1000 anos. Eu não sei se você compreendeu, mas é bom você fazer essa análise na Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo, capítulo 19, você vai encontrar essas palavras que eu estou te dizendo, que Cristo não vai reinar eterno na terra, eterno somente nas nações celestial. Então, portanto, você vai encontrar a palavra Cristo reinará pelo século do século, Cristo reinará para sempre na terra, Cristo reinará perpetuamente. Qualquer Bíblia que você for examinar, ela só usa esse termo de palavras, que é uma palavra determinada para um tempo de fim. Ou seja, para uma dispensação, que é a dispensação do milênio, que durará 1000 anos. Então é isso aí, meu irmão. Essas palavras que nós estamos dizendo aqui, simplesmente são para abrir a tua mente e entender o que é inferno. Inferno, ou Hades, ou Sheol, ou Tártaro, ou Geena, elas são as mesmas palavras. Traz o mesmo sentido, o mesmo significado, as mesmas definições de ser lançado a alma do perdido, enquanto a alma do salvo vai para o paraíso, ou seja, para o seio de Abraão, lugar de descanso, aguardando a primeira ressurreição dos mortos, que são os salvos em Cristo Jesus. Não sei se você compreendeu, mas eu quis trazer uma certa facilidade para você compreender simplesmente esses 5 nomes que está aqui, que é inferno, Hades, Sheol, Tártaro, Geena. É diferente da palavra lago de fogo. Lago de fogo, repasso mais uma vez, lago de fogo é lugar de exterminar tudo isso, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não vai estar sentado num trono, vamos dizer, assistindo de camarote alguém gritando aos prantos eterno. Portanto, essas almas vão ser exterminadas, certo? Depois eu vou trazer esse estudo completo para você entender essa questão de que por que essas almas vão ser exterminadas. Eu vou encerrar para não tomar muito tempo, porque esse estudo aqui foi simplesmente para trazer esses 5 nomes para que você venha compreender o que significa essa palavra de inferno, certo? É lugar de armazenar as almas dos perdidos. E que você tenha uma boa noite, que Deus possa abençoar você e que fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço do teu irmão Hermilo Pereira. Que Deus te abençoe.